Olha, pessoal, todo adolescente tem sonhos. E quando se fala em autoestima, então, muitas vezes o sonho é tão batalhado que acaba virando realidade. Hoje em dia, a indústria da beleza acaba impondo um modelo de belo que, na maioria das vezes, foge do que as pessoas realmente são. E é aí que entram as cirurgias plásticas. Nos dias de hoje, cerca de 10% dos procedimentos desse gênero feitos no Brasil são em jovens com menos de 17 anos. Mas e aí? Quais os efeitos disso? Será que só a vontade de ter seios maiores ou menos gordura no corpo são fatores decisivos para fazer uma plástica? Olha, para a gente discutir sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Eduardo Raulino, que é cirurgião plástico, e mais um quadro Plástica e Saúde aqui no nosso programa. Já aproveito e falo o seguinte, você aí de casa, quer dar sua opinião? Quer falar sobre isso com a gente também? Quer tirar alguma dúvida? Liga para cá. O telefone é o 3340-0070, aqui na RIC Record. Nosso programa é ao vivo e a gente está esperando, aguardando aí a sua ligação. Doutor Eduardo, quando uma cirurgia plástica é indicada para uma adolescente ou um adolescente? Então, eu diria até mais, Susan, que atualmente cerca de 20% das consultas são de adolescentes. É porque nada melhor que a prática. Então, você, na prática, diz que é mais do que esses 10 que eu citei ali. E como você falou, é um período da vida das pessoas que é muito conturbado, é muito delicado tratar com adolescentes. Por quê? Muda, a cabeça deles mudam de uma hora para outra. Uma hora eles querem, outra não. Então, tem conflitos, né? Outras questões psicológicas envolvidas que não é só a questão do corpo. Então, o cirurgião plástico tem que ponderar muito bem a indicação ou não de uma cirurgia em um adolescente. Pois é, doutora. E assim, né? Lendo nesses dias, até acho que um artigo que estava falando sobre isso numa revista, falava justamente pelas meninas de 12 anos, que estão fazendo cirurgia plástica, e não é aquela cirurgia de correção de orelha, desvio de septo, algo no estilo, não. É colocando prótese mamária. Ou seja, o seio ainda nem está ainda totalmente formado, a gente pode dizer assim, e elas já estão querendo. E as mães ainda apoiam isso. Aquela mãe, por exemplo, quem perdeu a reportagem, a gente pode colocar aqui, aquela que colocou botox. Da Miss, né? Era um concurso de Miss infantil que a mãe colocava botox 5 anos de idade, a filha tinha 5 anos. Ter mais chance de ganhar. Então, às vezes tem realmente aí a participação de pais. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Por quê? É só tomar pelo que a gente era na adolescência. Tínhamos conflitos que muitas vezes a gente resolvia e passava por aquilo até mais forte, chegava na vida adulta sem ter, né, tantas neuras. Hoje em dia, parece que o adolescente não quer suportar aquilo. Ele não quer desenvolver uma estrutura para enfrentar esses problemas e acaba recorrendo a uma plástica, com certeza. Assim, ó, doutor Eduardo, eu acho que isso merece um esclarecimento também psicológico. É por isso que a gente a nossa produção ligou para o psicólogo Antônio Gomes da Rosa, que inclusive já esteve várias vezes aqui no nosso programa, para também passar a sua opinião perante isso. Claro, ele com toda a propriedade vai poder dizer ainda melhor que a gente. Antônio, está na linha comigo? Susan, boa tarde. Sim, boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde. Olá, Antônio, obrigada pela participação. Antônio, tantas meninas que a gente pode dizer ainda, ou até meninos também, mas claro, a procura por mulheres ainda é maior, de 12 até 17 anos, procurando o consultório, doutor Eduardo, de vários médicos cirurgiões plásticos, querendo fazer uma plástica. O que você tem a dizer sobre isso, Antônio? Primeiramente, é importante nós vermos a possibilidade hoje que tem a cirurgia plástica, né, como um benefício, né? É um benefício que as pessoas têm e podem recorrer, sim. Cada pessoa tem o direito de fazer consigo, vamos tratar de melhorias, né, nesse sentido, a melhoria que quiser, mesmo que não seja corretiva, mas que seja por uma vaidade ou por uma expectativa estética, isso não impede a pessoa de procurar essa ajuda que está aí disponível hoje com tanta eficácia. Contudo, se tratando da facilidade também que tem esse recurso hoje e dos conflitos
na pré-adolescência e na adolescência, isso traz uma preocupação e uma prerrogativa, né, que muitas vezes acaba se tornando irrevogável para essa criança, esse adolescente que faz um tipo de cirurgia, vamos chamar assim, desnecessária no aspecto físico, mas naquele momento importante para a dificuldade psicológica e emocional que essa criança, esse adolescente estava vivendo. Então, Antônio, você diria que em alguns casos seria interessante fazer uma cirurgia plástica? Poderia se fazer? Com certeza nós vamos encontrar, sim, casos, pessoas que vão se beneficiar e vão conseguir, talvez, retomar um curso da sua vida em razão de complexos ou de uma dificuldade da autoimagem mesmo, tá? Nesse sentido, não temos dúvida nenhuma de que essa pessoa vai se beneficiar. O que é importante tomarmos cuidado é com a situação de que o adolescente, ele é a maior presa, né, de tudo quanto é modismo também. E não chamando a questão da cirurgia de modismo, mas de facilidade que tem hoje. Então, nessa facilidade, a adolescente que porventura vê um ídolo seu com um narizinho diferente, ela pode querer um nariz diferente só por causa disso, né? Então, os pais, tá? As pessoas responsáveis por esses adolescentes não têm que proibir, mas tem que fazer um acompanhamento e ajudar esse adolescente a pensar sobre o que está significando para ele, até que ele amadureça, então, a ideia dele e o desejo dele, né? Perfeito. Antônio, muito obrigada por sua participação. Bacana a sua colocação aqui, justamente nesse tema que acaba sendo tão polêmico. Obrigada pela participação, tá, Antônio? Obrigada, como sempre, aí por participar do nosso programa. Você aí de casa também pode dar a sua opinião ligando para cá no 3340-0070. Doutor, quando você recebe um pai e uma mãe e uma adolescente, qual é o procedimento? Como ocorre? Já começa, Susan, que é um pouquinho diferente a consulta. Eu sempre tento deixar um tempinho antes para conversar sozinho com o adolescente, porque muitas vezes isso já aconteceu, eles não se exporem totalmente o seu desejo na frente dos pais. Então eu tenho que sentir primeiro o adolescente e depois eu convido os pais para participarem, que eu acho que é muito importante. Legal, faz exatamente o que o Antônio comentou agora, né? Exato, porque assim, o adolescente, às vezes eles me ligam depois da consulta dizendo: ó, Eduardo, lembra que eu estava com meu pai, que eu falei isso? Não é bem assim, é diferente, porque eles têm um pouco de, às vezes, vergonha, de pudor de falar. Mas o que o Antônio comentou, tem casos que a diferença depois da plástica é muito marcante, Susan. Por exemplo, em casos de nariz, né, muito acentuados, ou orelha em abano, isso realmente faz diferença para... Muitas crianças sofrem de bullying, né, durante a adolescência toda, então por que não você... Aí sim fazer. Por exemplo, uma orelha de abano pode fazer a partir de que idade? Então, a orelha em abano, por exemplo, pode ser feito até antes da pré-escola, ali com 7 anos, 6 anos. Aí é para os pais até prevenirem que ele sofra esse tipo de situação, que é o bullying, no caso. Muito do pai sentir a necessidade. Nossa, meu filho está sofrendo muito mesmo na escola. Acho que vale a pena. Agora, como o Antônio comentou, a gente tem que evitar um pouco os modismos. Então, adolescentes que querem chegar lá na escola com silicone, com cintura totalmente definida. Então, às vezes, querem seguir muito, como ele comentou, artistas ou pessoas que eles... padronizam, né, na beleza. Como o ideal. É uma pressão, parece que a gente vive assim uma pressão sobre, principalmente adolescentes, sobre os jovens, de estarem já o quanto antes, né, já com mamas enormes, com cintura super fininha, sempre magras. Então, às vezes é um pouco de ditadura mesmo da moda, né, e da sociedade. A gente tem ligação, vamos ver se é uma opinião aí para colocar também junto nessa nossa discussãozinha aqui, né, sobre, com relação à plástica, cirurgia plástica em adolescentes. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Jacinta. Quem? Jacinta. Jacinta? Isso. Oi, Jacinta, você fala de onde? Eu falo aqui de Blumenau, aqui da Itopava Central. Perfeito. Qual a sua opinião a respeito disso? Ou você tem alguma dúvida, Jacinta? Eu teria uma pergunta para fazer para o doutor. Eu tenho um filho adolescente, ele tem 15 anos, né?
Então, ele, desde os 2 anos, ele tem problema de colesterol e coisa, a gente faz tratamento e coisa, só que ele tá meio gordo, assim, sabe? Ele tá acima do peso. E ele vive dizendo que ele é feio, que ninguém olha para ele porque ele é gordo, porque não sei o quê. Então, eu queria perguntar para o doutor se ele precisaria de alguma ajuda psicológica para ele perder esse costume e ter autoestima, né? E não ir para cirurgia plástica já de cara, né, Jacinta? Não, porque ele só tem 15 anos, né? Pois é, justamente. Ó, essa mãe aí é muito coerente, né? Bem que bom. coerente, a gente fica feliz, né? Algumas não têm tanta coerência e acabam, às vezes, indicando. Eu acho que, nesse caso, seria o ideal, primeiro, um acompanhamento psicológico, que está sofrendo, né, de bullying na escola e entrar numa dieta, exercícios físicos. Eu acho que sempre seria a primeira alternativa, Susan, do que já consultar um cirurgião plástico. Até porque não tem ainda uma maturidade, né, uma consciência ainda de um adulto, né? Ele é uma pessoa que está em formação. E os problemas dele, hoje em dia, talvez daqui a 5 anos, ele nem ligue mais. Por exemplo, aí assim, em termos de gordura e mama, que a gente fala que é normalmente a maior procura, né? No homem, a ginecomastia, né? Que é o problema de mamas masculinas que aumentam, é muito frequente em adolescentes. E aí, vale fazer a cirurgia em adolescente? Eu acho que vale, porque é um estigma muito forte. Às vezes o adolescente não quer tirar roupa, pra jogar bola ou ir na praia. Então isso marca muito eles. Porque também, às vezes, tem o outro lado da coisa. Às vezes é um trauma tão grande, como é o caso dessa ginecomastia, que o adolescente, o homem, né, o menino, acaba tendo um pouquinho de seio, até parece, né? Sim, parece que é uma mama. Exato, parece uma mama. Aí, claro, isso acaba delimitando um monte. Ele não joga bola, não faz um monte de coisa. Então, ali é mais ou menos, cai naquela situação de orelha de abano, de nariz muito grande. Seria meio que uma correção. Diferente, por exemplo, do silicone, da lipoaspiração, que seria uma questão meramente estética e não uma questão de corretiva com um defeito mais evidente, que aquilo sim está atrapalhando o jovem de se inserir na comunidade dele. A mama na mulher se desenvolve até quantos anos, doutor? Em média, depois de 3 anos da menstruação, você já tem uma formação da mama. Então, tem mulheres que menstruam com 13, 14, então varia ali entre 16 e 17 anos, tá? A mama já está formada. Isso não é assim um aval, ela já pode fazer a cirurgia. Como eu falei, tem que avaliar a parte psicológica, porque senão, se é uma adolescente que está ali muito imatura ainda, tem que esperar um pouquinho mais. Espera, até porque o psicológico dela é que edita tudo, que faz toda a diferença. Então espera um pouquinho, vê se aquilo realmente continua, aquele defeitinho que ela não gosta, continua na cabecinha dela depois de um tempo. Aí sim procura, claro, um cirurgião para ver se é indicado ou não, porque nada melhor que um profissional qualificado para dizer vale fazer a cirurgia ou não vale, né, doutor? Exatamente, Susan. Obrigada, gente. Vou passar os contatos, tá? Da Clínica Bioforma aqui do doutor Eduardo Raulino. O telefone é o 3035-7475 e tem também o site que é www.clinicabioforma.com.br. Como sempre, muito obrigada pela participação. Obrigada, doutor.